Você tem o lobby judicial. Então, o que é o lobby judicial? Você tem esses patrocínios de instituto de ministro, patrocínio de evento com participação de ministros, tribunais superiores, eu estou falando. Né? É ministro viajando no jatinho, junto de empresário junto com advogado, é a sabotagem da Lava Toga, é o abraço lá no sábado à noite no ministro, como o Bolsonaro deu no Toffoli, quando indicou o Cássio Nunes Marques. Me lembro de falar de novo do Nunes Marques, no caso do Master, que tem um aspecto interessante. É uma série de atitudes, nomeação de apadrinhados por ministros do Supremo Tribunal Federal para tribunais e para outros órgãos, como a própria Procuradoria-Geral da República, para agradar a eles, para que eles deem decisões favoráveis ou para, eventualmente, vamos dizer assim, retribuir decisões favoráveis que já deram. Então você tem vários métodos de lobby judicial, mas o lobby judicial no Brasil é gigantesco. E você tem, assim como acontece, qual foi o exemplo que eu dei, que as pessoas não falam, mas eu falo, de repente, você... os advogados no Brasil que têm críticas ao Supremo Tribunal Federal, muitos ficam calados, porque eles têm causa no Supremo Tribunal Federal e têm o receio de, por criticarem os ministros, serem retaliados no processo. Então, que tipo de pessoa está sendo colocada no STF? Quer dizer, uma pessoa disposta a, por uma birra pessoal, retaliar uma pessoa que a critica em razão dos seus abusos. Então, quer dizer, aí eu volto ao que eu falei lá atrás, tudo começa na ética. Se você não valorizar pessoas que já tenham demonstrado não só essa caricatura de reputação ilibada e de saber jurídico, mas que já tenham demonstrado firmeza de princípios ao longo da sua trajetória, o país fica à mercê de pessoas autoritárias. Entende? Tem tanta coisa aqui no Brasil que funciona da maneira errada, cara. Mas tu ia continuar, vai. Não, só para citar os outros. Lobby judicial, aí você tem a compra de apoio midiático, você tem a compra de apoio digital por meio desses blogs. Isso tudo que os blogs sujos do lulismo fizeram na época da Lava Jato, um monte dessas pessoas que estavam denunciando o que eles dizem que são crimes cometidos por investigadores, juízes, etc., ganharam cargo no governo Lula. Então você tem que ver quais são as consequências, até pessoais, para aquelas figuras e tal, de ter adotado aquelas posições. Aqui no Brasil, as pessoas veem muito o tiro curto, né? A pessoa vê a superfície, ela não acompanha o que acontece depois, ela não acompanha que aquele método, aquilo que está, por exemplo, sendo argumentado para sustentar uma decisão, se aquilo é a base dessa decisão, aquilo tem que ser mantido para outros casos. E não é. Então aquilo foi alegado contra a Lava Jato. Mas aí vem o caso lá do 8 de janeiro diferente. E tal, não sei o quê. Aí decide diferente, porque aí é mais conveniente. Aí muda a jurisprudência. Então, como agora, enfim, no escândalo Master, você pode, eventualmente, você tem decisões diferentes em relação àquilo que era a base. Então não tem coerência. Se não tem coerência, não tem segurança jurídica. Se não tem segurança, né? Você tem a insegurança. Se você não tem segurança, você também não tem confiança nas instituições. Se você não tem confiança nas instituições, você tem menos investimento, até de investidores estrangeiros, não botam dinheiro no país. Aí você tem pobreza. Uma cascata de no problemas. No fim das coisas, você tem uma cascata de problemas, exatamente. E qual que você acha que é o personagem mais interessante de todo esse escândalo do Banco Master? Você falou aí que tinha coisa para falar do Nunes Marques. Mas para mim o mais interessante, o nome mais interessante ainda é o do Alexandre de Moraes e seus envolvimentos. Né? Cara, é absolutamente grotesco que uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal seja contratada com um valor tão grande, qualquer valor já seria grotesco, por 129 milhões, 3 milhões e 600 mil reais por mês, para determinadas atuações, determinados processos que ainda não foram revelados, só se encontrou um ali de crime contra a honra, cara. Que 3 milhões e 600 mil. Eu movo processos de crime contra a honra, contra um monte de delinquente que dispara barbaridades sobre a minha vida profissional e pessoal nas redes sociais e tal. Imagina se eu pago 3 milhões e 600 mil para o advogado e tal, que às vezes a gente faz a permuta, você está entendendo? Eu divulgo lá a vitória, entendeu? O escritório agradece. Cara, quem é que recebe tanto dinheiro para um processo de crime? Pô, não, pode ter mais coisa? Pode, mas cadê a transparência? Não tem. Então, assim, é óbvio, e os levantamentos bem
bem feitos, né? Feitos de uma maneira boa, né? Que eu estou querendo dizer, pelos jornais agora, mostram que esses escritórios tiveram um aumento de processos nos tribunais dos maridos dessas advogadas, depois que eles tomaram posse no tribunal. Então, quer dizer, eles capitalizam com esse chamariz. E a gente pode dizer essas coisas sem precisar entrar no mérito da decisão específica que foi tomada de uma maneira parcial ou de uma conduta de bastidor, né? Porque isso também é foco de discussão agora, que foi tomada e que possa estar vinculada com o pagamento. Mas o fato é, o empresário, principalmente quando é um empresário bandido, né? Um empresário corrupto, ele fala assim, cara, como é que eu posso ter mais chance nesse processo? Aí ele olha um advogado comum, uma banca comum, e olha lá a banca com a esposa do juiz que vai julgar a causa, ou pelo menos do juiz colega daqueles que vão julgar a causa dele. O que o cara pensa num país como o Brasil, onde existe um histórico de tráfico de influência, etc. Então, no fundo, você capitaliza em cima de uma expectativa do cliente de conseguir, de alguma forma, um tráfico de influência ou algo parecido. Não quer dizer que você está botando ali que você vai oferecer isso, não quer dizer que você diga claramente que isso vai acontecer, mas o fato de você ser um parente direto, uma esposa, um cônjuge, né, de um ministro de tribunal superior, faz com que você tenha um chamariz que outras pessoas não têm para o seu negócio. E essas pessoas vão ficando ricas e esse dinheiro é compartilhado, é o dinheiro da família, é o dinheiro do juiz. E para piorar, em 2023, os ministros do STF legitimaram isso. Legitimaram isso não porque essas coisas às vezes são feitas disfarçadas. O cara contrata o escritório, mas o parente não assina um processo específico. Mas tá ganhando dinheiro, né? Mas não assina, ele entra numa outra coisa. Mas os ministros do STF estavam tão onipotentes, né, que eles legitimaram, numa decisão de 2023, que eles podem julgar as causas dos clientes das suas esposas. Ou dos seus maridos, se for ministro, né, dos seus cônjuges, portanto, e de familiares mais próximos. E aí um monte deles já tem isso. Então, assim, é uma decisão em causa própria. Se é no Congresso Nacional, legislar em causa própria, isso pode ser judicializado, eventualmente derrubado pelo Supremo. Mas quem é que vai derrubar a decisão do próprio Supremo? E se você for lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quem o Bolsonaro botou lá? O advogado do Gilmar. Se você quiser reclamar do STF na CIDH, o advogado do Gilmar está lá. Né? Que momento para estar vivo, né? Pois é. Então, assim, é muito grotesco. Então, você tá falando assim, quem são os personagens? E aí o cara soltou notinhas que não... O Moraes soltou notinhas que não explicam nada. No começo, falou uma coisa muito genérica, sem negar. Aí depois foi pressionado, negou de uma maneira enviesada, obtusa. O sujeito que está aí decidindo todo dia que você tem 24 horas para explicar, você tem 48 horas, o cara tá semanas sem explicar nada. Então, assim, vira uma várzea, né? Então, sim, porque você citou o Moraes. E